Outubro Verde é o mês de conscientização da escoliose. Essa doença atinge entre 2% e 4% da população mundial. Casos leves podem não afetar a vida diária, mas os casos graves podem ser dolorosos e limitar as atividades de rotina. Hoje o tema é escoliose e está no ar o Papo Médico. Recebemos no Papo Médico de hoje o Dr. Jorge Miguel. Ele é formado em Medicina em 2013, residência em Ortopedia e Traumatologia desde 2018 e cooperado da Unimed Anápolis desde 2022. Dr. Jorge Miguel, bem-vindo ao Papo Médico. Obrigado, gostaria de agradecer à Unimed Anápolis pelo convite e vamos aí conversar um pouquinho hoje, sobre saúde. E nós vamos perguntar, já de início, o que é escoliose? Escoliose, acho que todo mundo conhece, alguém que tem, já viu, que nada mais é que uma deformidade, na região da coluna. Então, aquela pessoa que tem uma coluna com algum desvio. E quais são as causas da escoliose? Bom, a escoliose é uma doença complexa que tem causas multifatoriais. Tanto algumas são congênitas, outras devido a alguma desordem neuromuscular, alguma doença neuromuscular, e também as causas idiopáticas, onde entra também o fator genético que acaba pesando bastante. E já seguindo no que o senhor acabou de responder para a gente, nós recebemos perguntas do nosso público na caixinha de perguntas das nossas redes sociais, e a pergunta é: a escoliose é hereditária? Sim, tem um componente genético, mas ela não é só hereditária, Tem vários fatores que podem causar ela e sempre a causa genética é um peso a ser considerado na hora da avaliação desse paciente. E a escoliose é mais comum em mulheres e geralmente se desenvolve durante a adolescência. Explica pra gente esses fatores. São fatores que a gente fala epidemiológicos, Não tem uma causa exata que se explique isso. Então, ao analisar a população, é sabido que a população, principalmente a adolescente, na mulher, é 4 vezes mais prevalente a escoliose do que no homem, E não tem, assim, alguma coisa que possa explicar isso, são dados estatísticos mesmo que a gente coleta analisando a população que tem escoliose. E aí, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter para prevenir a escoliose? Então, às vezes, você não sabe que tem escoliose, Muitas vezes chega algum paciente no consultório que tem escoliose e não sente nada. Mas dizendo assim, se você quer ter uma coluna saudável, e mesmo tendo uma escoliose que você não tenha dor, entra a parte de cuidado com a saúde, que é o fortalecimento, atividade física, já nos adultos. E para a população infantil, são os pequeninos, o cuidado sempre que a gente reforça bastante, que é o com o peso da mochila, Não exagerar no peso, é basicamente isso, Em alguns casos que já se conhece a doença, acompanhamento também com o fisioterapeuta para que não progrida a deformidade. A gente sabe também que tem vários tipos de escoliose. Fala pra gente sobre isso. Tem igual citei um pouquinho no começo, a escoliose congênita, que a criança já nasce com a deformidade. Vamos ter as neuromusculares, que tem uma paralisia cerebral, tem alguma doença que deixa o músculo fraco e acaba ao longo do crescimento desenvolvendo essa escoliose. E tem as idiopáticas, que pode acontecer na infância, que vai até 3 anos de idade, a juvenil, que vai de 4 a 10, e a dos adolescentes, que vai de 10 a 17, algumas referências que consideram de 10 a 20 anos. Sobre o tratamento, como que é o tratamento para a escoliose? Primeiro é fazer uma avaliação no todo do paciente, identificar qual é a origem, o tipo que ele tem, e também se ele tem o esqueleto ainda em desenvolvimento ou um esqueleto já que parou de crescer. Por que é importante isso? Muita gente já deve ter visto alguém usando um colete, que é que a gente utiliza nessa patologia. Não é para todo paciente, Então, se você já tem um esqueleto fechado, maduro, o colete não vai resolver nada, Então, o tratamento é muito individualizado, tendo os casos mais graves sendo até alguma conduta cirúrgica. Daí a importância de um acompanhamento médico, de uma avaliação profissional. Isso. Como que a gente pode identificar se a pessoa tem escoliose? Quais são os sinais visíveis? Basicamente é muito fácil de ver com a pessoa sem camisa, De costas, chega muita queixa no consultório, você percebe que forma um triângulo, no lado que fica
com uma diferença. Então você vê uma assimetria, principalmente olhando de costas. Isso nas leves para moderadas. Nas graves é perceptível até com a pessoa com roupa, né? E alguns outros testes aí já mais técnicos que a gente pode fazer no consultório, também é visualizado sem necessidade de nenhuma radiografia. As pessoas costumam falar muito também da questão da diferença de altura entre os ombros. Isso é um sinal? Pode ser um sinal, né? A gente pode ter essa diferença ocasionada por uma escoliose, como outra diferença talvez em perna, em membros. Aí a gente avalia, né, para ver onde que está sendo gerada essa diferença de altura nos ombros, tá? Mas é um sinal importante, sim. E o público maior, né, dessa patologia são os adolescentes. Então acaba o pai e a mãe percebendo e leva para avaliação. A grande maioria são curvas leves, que o paciente não tem queixo, sintoma nenhum. E a gente segue fazendo acompanhamento, né? E quando tem dor ou já é uma coisa assim que está sendo mais problemática, às vezes o próprio paciente já procura, às vezes não sabendo que tem uma escoliose, mas pela dor que ele sente na coluna. Geralmente, em qual região que vem essa dor? Pode ser na altura interescapular, né? Mais alto, e também lá embaixo, perto do cóccix, mais para baixo. Como ela pega a coluna toda, a manifestação dela é muito variável. Então, assim, uma dor na região da coluna pode ser escoliose, e lembrando que desse aspecto visual, né, de sem camisa, a diferença de altura do ombro é importante. Outro esclarecimento que é importante a gente estar aqui, né, com o senhor para falar, né, de uma avaliação profissional, é a questão da postura, que as pessoas geralmente falam assim, a escoliose é devido à má postura, ou é a má postura que gera a escoliose. E a outra questão é a questão do peso. A pessoa que, às vezes, igual o senhor citou, adolescentes, é devido ao peso nas costas que a pessoa carrega? São alguns fatores importantes, né? Mas não são determinantes. Por exemplo, se a pessoa tem um componente genético muito favorável à escoliose, ela tem má postura na escola ou no trabalho, e também tem essa tendência a carregar algum objeto pesado, principalmente mochila, né? Então pode ser um fator que dê aquele start na doença. O paciente chegou no consultório grave. Quando é necessário fazer cirurgia? Quando é indicada? Aí a gente vai fazer exames complementares, radiografia, determinar aquela questão do esqueleto ser ainda já maduro, fazer cálculo para determinar o ângulo, né? E nos casos graves que está tendo limitação, alguma disfunção neurológica, até problema respiratório, né? Nos casos bem graves fica até difícil para respirar. Aí sim a gente pensa em alguma intervenção cirúrgica, né? Não uma cirurgia grande, geralmente uma correção que precisa ser feita com uma cirurgia prolongada, então tem que ser bem detalhado, bem minucioso a avaliação, e não é para todos os casos, né? São minoria. A grande maioria é tratamento conservador, e tem também a questão do colete, que em alguns casos cabe também. Considerando então todas essas informações que o senhor passou pra gente, escoliose tem cura? Cura, você quer dizer o quê? A coluna ficar reta ou ficar sem dor? Explica pra gente os dois casos. Né? Porque assim, uma coluna sem dor é possível, né? Agora, dependendo da deformidade, você deixá-la retinha de novo, não. Porque é uma doença multifatorial, então a correção, principalmente a cirúrgica, você consegue corrigir um ângulo para um valor bom, mas às vezes não chega no que seria uma pessoa sem escoliose. Mas se essa pessoa fez a correção e ficou sem dor, ela foi curada. Então, assim, a parte estética talvez não seja uma cura, né, para quem tem essa dúvida. Agora, a parte da dor, que geralmente é o que importa, né, porque é uma coisa limitante para as pessoas, sim, é possível ter um manejo para que a gente não tenha essa dor tão forte ou até que ela acabe. E aí a pessoa tem qualidade de vida, né? Que é o mais importante. Qualidade de vida, consegue retomar a prática de atividade física. E principalmente nas mulheres, adolescentes, às vezes, né, tem um pouco da questão de ter vergonha da postura, da coluna, né? Às vezes não é uma postura que ela tá lá porque ela quer, né? Porque ela às vezes nasceu com aquela coluna assim, então tem esse estigma também que a cirurgia pode ajudar. Doutor, e falando então sobre os tratamentos, explica pra gente melhor quando é usado o colete, em quais situações ele é adequado? O colete é para aquele esqueleto que ainda, né, aquela criança ou adolescente que ainda está em desenvolvimento. Então, após uma análise também com radiografia, a gente vê se esse esqueleto da pessoa está imaturo, né, para fazer a aplicação do colete.
É importante lembrar que o colete, ele, na grande maioria das vezes, ele não vai reduzir a angulação da deformidade. Ele vai impedir a progressão dela. Então é importante o quanto antes procurar um médico para que seja utilizado o mais precocemente possível. Quanto antes usar, melhor vai ser a prevenção da evolução da deformidade. Considerando os fatores de riscos que o senhor colocou aí, né, que são mulheres, adolescentes, crianças, né, os mais jovens, tem possibilidades da pessoa descobrir, né, que tem a escoliose já depois dos 40 aí e procurar o tratamento? Ainda tem salvação nesse caso? Acontece muito. Às vezes ele nunca soube que tem escoliose e vai no consultório. O mais comum é, tô com uma dor na coluna, né? Aí peço para tirar a camisa, a gente vê, a pessoa aí nessas faixas dos 40 anos e tem todos aqueles sinais. O braço com um posicionamento diferente, o ombro um mais alto que o outro. E ainda dá tempo, né? A grande maioria vai para a fisioterapia e consegue uma boa evolução. Aí nesse caso, quando descobre com mais idade, tem que ser fisioterapia o tratamento, porque colete não vai resolver. Porque aí o esqueleto já parou de crescer, né? E para descobrir com muito tempo assim, geralmente são deformidades leves, né? Não iria passar batido por tanto tempo assim. Dr. Jorge Miguel, muito obrigada por sua participação aqui conosco no Papo Médico. Obrigado, agradeço novamente o convite. O Papo Médico está em todas as redes sociais da Unimed Anápolis. A cada mês temos um tema sobre saúde para bater um papo com os médicos especialistas no assunto. Você também pode participar enviando suas sugestões e dúvidas pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico!